Vou deixar regulado aqui.
livrando do mal e trazendo salvação nessas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor e convidar o nosso irmão Gabriel aqui para adorar o Senhor. Vai louvar ao Senhor. Eu quero pedir a você aí, cante conosco. São hinos da nossa harpa cristã, hinos que nós conhecemos. Vamos adorar a Deus, vamos fazer o nosso culto. Vamos louvar ao Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e pedir e convidar você para cantar comigo o hino 187 da harpa cristã. Mais certo eu quero estar, Deus me
quero convidar vocês agora a cantar juntamente comigo o hino 484 da harpa cristã. Houve um que morreu por meus filhos na cruz, linda e digna, como sou. Sou feliz, seu sangue verteu por Jesus, e com ele os meus sonhos lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu, eu subi Jesus. Os desejos sofreu, a minha alma salvou e mudou paz em Ele é eterno e amar, não há igual, nos converte em oração. Por essa paciência e amor final, sou livre da condenação. Meus pecados levou a cruz onde morreu, eu subi meu Jesus. Os despreços sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em o anelo constante é em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou, e pra dar-me a vida Jesus quis morrer sobre a cruz, meus pecados levou. Meus pecados levou à cruz onde morreu, eu subi por Jesus. Os despejos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado, seja glorificado. Com estes dois hinos maravilhosos, nós iniciamos o nosso culto. Eu quero que você aí na sua casa também esteja adorando a Deus conosco, viu? Esteja louvando ao Senhor. Vamos fazer a leitura bíblica. E livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Olha que mensagem linda de esperança. Isaías 12, que mensagem linda de esperança que o Senhor mandou ao seu povo, à sua nação. Eu queria que você ouvisse e sentisse essa esperança transmitida pela palavra. Diz assim a palavra de Deus: e dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia:
Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém, graças a Deus. Eu queria, meu irmão, que você recebesse essa palavra aí na sua casa, no seu lar, e se alegrasse, apesar das adversidades, apesar da dificuldade, apesar da quarentena, apesar do pavor, apesar do medo implantado a nós aí, apesar de tudo isso, eu quero te dar um recado: exulta e canta de gozo, porque grande, poderoso e excelso é o Senhor que está no meio de nós. Graças a Deus, não há o que temer. Oramos por esta palavra. Senhor Deus, te louvamos por esta mensagem de esperança. Aleluia. Nós entendemos que o Senhor está conosco. Pai, nós entendemos que o Senhor nos une. Nós compreendemos que estamos ligados a Ti, ó Cristo bendito. Não há o que nos separe. Nada pode nos separar, aleluia, a distância, não, Senhor, o tempo, não, Senhor, porque estamos ligados em Ti, o Espírito que nos liga, o Espírito que nos dá vida, o Espírito que nos une, aleluia, é o mesmo. Por isso te louvamos e nos alegramos, porque o Senhor está conosco. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, nós vamos dar continuidade ao nosso culto. Nossa irmã Liliane já vai estar louvando ao Senhor. Ainda temos uma palavra de Deus para o seu coração, viu? Daqui a pouco temos uma mensagem da parte de Deus. Deus vai falar com você, com a tua família. Pode vir ouvir a palavra, venha participar, Deus vai falar com você, tá bom? Irmã Liliane, venha louvar o Senhor. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me.
Graças a Deus, é por isso que nós estamos alegres. O salmista diz que a nossa vida, a nossa alma, era como um pássaro no laço. Já viu o passarinho? Quando cai no laço, ele é preso, ele não consegue se soltar. Mas a Bíblia diz que o laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia! Nós estávamos presos, mas o sangue de Jesus nos deu liberdade. Graças a Deus. Vamos ouvir então agora a irmã Fabiana louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja que está em casa, que está no trabalho, onde quer que você esteja. Vamos louvar ao Senhor, irmã Fabiana cantando ao Senhor. Boa noite e paz do Senhor a todos. Deixou o esplendor de sua glória, saber do destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Amém. Deus abençoe vocês. Graças a Deus, isto é amor. Ele demonstrou o seu amor. A Bíblia diz que Cristo prova o seu amor para conosco
que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aleluia, Ele morreu por nós. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele escolheu morrer por nós. Graças damos ao Senhor por este grandioso amor. Então agora nós vamos orar, vamos ouvir uma palavra da parte de Deus. Nosso irmão Edenilson vai nos trazer a mensagem desta noite. Que o Senhor Deus, por bondade e misericórdia, fale contigo aí. Que você receba a palavra de Deus. Olha, a palavra é suficiente. Amém, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, cantamos hinos em louvor ao Senhor, hinos que enaltece o livramento que o Senhor nos deu, o amor que o Senhor dispensou a nós. Querido Deus, hinos que dizem que nós queremos estar perto de Ti, que Tu enviaste o Seu Filho. Oh, como nós Te louvamos por tudo isso. Mas ainda estamos sobre essa terra, ainda precisamos que o Senhor ainda faça mais. Querido Deus, não que o sacrifício não foi suficiente, mas é que para viver sobre essa terra, eu preciso ouvir a sua voz. Não se cale para conosco. Antes, fale. O nosso coração está preparado. O nosso coração está qual uma terra esperando a semente. Senhor, semeia sobre nós esta noite, em nome de Jesus, a Tua gloriosa palavra. É o que pedimos e cremos, esperando em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma grande e imensa alegria poder estar cultuando a Deus, mesmo que à distância hoje, mais uma vez. Mas é uma felicidade muito grande poder compartilhar com vocês da palavra de Deus, desse texto bíblico que quero, nesta noite, poder falar com vocês todos. E a palavra de Deus encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 23. Quero ler alguns versículos aqui, não lerei todos porque o capítulo é extenso, tem uma história importante, mas o suficiente para que nós possamos entender aqui. Começarei do versículo 1, farei uma leitura até o versículo de número 14 e depois eu vou para o versículo número 33 até o 38, para nós termos aqui uma visão clara do assunto que vamos pregar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 23, verso 1: E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da palavra Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu-o de roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si fizeram amigos,
pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados, e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem. Versículo agora de número 33, nós vamos ler até o 38, diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Muito bem. É uma palavra, é um texto bíblico muito conhecido. Talvez uma das histórias mais conhecidas do mundo. Pelo menos do mundo ocidental, certamente é a história mais conhecida. É a história da morte de Cristo. Não por coincidência, claro, estou pregando essa mensagem, pois estamos num período em que no nosso país existe um feriado nacional, ainda que não seja oficial do governo, se guarda, chamado a Sexta-feira Santa, que é um dia de reflexão à morte de Cristo, né? E nós estamos aqui no sábado, entre a sexta-feira chamada Santa e o domingo de Páscoa. E por isso eu quero meditar com você um pouco a respeito da morte de Cristo. Seria a morte de Cristo um crime horrendo? Ou teria um outro propósito? Por que Cristo morreu? Se ele veio para salvar o mundo, o que significa ele ter morrido? Bom, começaremos do início. Eu quero compartilhar com vocês a respeito do que ocorrera naquela ocasião. A cidade era Jerusalém. A época era a época da Páscoa. Muitas pessoas subiam por ocasião da Páscoa, que é o Pessá hebraico, que comemora o livramento do povo judeu, do povo hebreu, no caso do Egito. E povos, pessoas de todos os lugares, judeus que estavam alocados nas mais diversas nações espalhadas pelo mundo, sempre nessa data subiam para fazer suas comemorações por ocasião do livramento que Deus dera no Egito. Agora, por que é que mataram Jesus? Por que é que crucificaram Jesus? Se nós entendermos o contexto, Jesus, nascido na Galileia, uma região de Israel, estava pregando na Judéia, uma outra região de Israel na qual se situa Jerusalém. E à medida que ele pregava, realizava milagres e cumpria o seu ministério, ele subia em direção à capital. E quando ali ele chega, a Bíblia diz que ele chora. No livro de Mateus está escrito que ele chora e fala de Jerusalém, que é a cidade que mata os seus profetas. Ainda assim, ele não recuou do seu ministério, continuou a pregar, a realizar milagres nas sinagogas, no templo, mediante todas as pessoas. Isso causou inveja no coração dos religiosos daquela época. Os sacerdotes, que eram aqueles membros do Sinédrio, o Sinédrio é o Supremo Tribunal Federal lá daquela época, ficaram tomados de inveja, então buscaram ocasião para matar Jesus. Agora veja, se foi ou se não foi um crime a morte deste homem. Jesus nada fizera, mas acusaram ele de ser alguém que blasfemava
blasfemava contra Deus. Pelo contrário, ele, sendo filho de Deus, adorava a Deus, glorificava a Deus pelas suas ações e por quem ele era. Mas por esse crime ele foi acusado de blasfêmia contra Deus e também foi acusado ilegitimamente de se autoproclamar o rei, sendo que em nenhum momento Jesus se proclama rei. Veja bem que nessa época Israel era dominado por Roma, e Roma, quando tinha domínio sobre um local, ela não aceitava nenhuma autoridade que tivesse sido instituída que não por permissão e jurisdição de Roma. Então eles pegam Jesus enquanto ele orava no jardim do Getsêmani. A agonia dele era tanta que ele suou gotas de sangue. Eles pegam Jesus naquele lugar, traído por Judas, levam para o sinédrio, acusam ele de blasfemo, e ele não diz que é blasfemo, ele fala: vocês que me acusam disso. E eles disseram: para nós não precisa de mais prova. Pegaram Jesus, colocaram testemunhas falsas contra eles, e levaram esse Jesus acusado de blasfêmia e acusado de insurreição contra o rei, e levam a Pilatos. Pilatos era o governador, era o procurador daquela região, a região da Judéia, como eu disse, na qual estava Jerusalém. Chegam diante de Pilatos e acusam Jesus com veemência. E a Bíblia diz que Pilatos interroga Jesus. No trecho que nós lemos, ele pergunta para Jesus: você é de fato o rei dos judeus? E Jesus nada responde a não ser: é você quem diz que eu sou Pilatos. Então Pilatos percebe que Jesus é inocente, percebe que Jesus não havia cometido crime algum, retorna aos homens que o acusaram e diz: olha, não vejo crime nesse homem, não há crime do qual vocês o acusam. Mas eles instavam contra Pilatos. E quando disseram a Pilatos que ele era da Galileia, Pilatos logo pensou: arrumei uma forma de me livrar desse julgamento, porque eu sei que esse homem é inocente. Ora, se ele é da Judéia ou da Galileia, disse Pilatos, que o julgue Herodes, porque Herodes era o rei da região da Galileia. Mas por ocasião da Páscoa, ele também estava em Jerusalém naquela ocasião. Então veja bem que Herodes recebe então Jesus para julgá-lo, esperando quem sabe que Jesus fizesse algum milagre, algum sinal. Ele estava ansioso por isso, mas percebendo que Jesus não quis manifestar o seu poder ali naquele lugar, mas como um cordeiro mudo permaneceu diante de Herodes. Herodes devolve ele então para Pilatos. Veja que pela segunda vez Pilatos fala: olha, não vejo crime neste homem, eu vou açoitá-lo e vou liberá-lo. Mas o povo insistiu contra Pilatos. O povo não quis saber da voz de Pilatos e nem da inocência de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz que por mais que uma vez, até a própria mulher de Pilatos sonhara com a inocência de Jesus. Pilatos insistiu com o povo, mas não foi possível debelar tal rebelião, tão horrenda e cruel contra um homem inocente. Esse homem era Jesus. E Pilatos, ele não foi capaz, ele não teve a capacidade de olhar para a retidão da justiça e julgar tal qual essa retidão aquele que era inocente, mas cedeu às pressões do povo e não tomou uma decisão em relação a Cristo. Lavou suas mãos, como quem quer dizer: estou inocente do sangue deste homem. Mas preste atenção aqui comigo. Pilatos tinha em suas mãos todo o poder de julgar honestamente aquele que era inocente. E como juiz dessa causa, dar a sentença de soltura para Jesus. Mas ele não fez isso. Ele foi cúmplice deste crime. Cúmplice por omissão. Cúmplice por não tomar uma decisão a respeito de Jesus. E eu estou olhando para você agora para te fazer essa pergunta. Qual é a sua decisão? O que você fará diante de Jesus? Pois Ele está diante de você hoje. É claro que para contar essa história de morte aqui,
Eu a faço com felicidade porque sei que Ele ressuscitou. Ele está vivo, à destra de Deus, sentado à destra do Pai. E por causa dele nós podemos ter vida e vida com abundância. E eu pergunto a você: tomarás uma decisão a respeito de Jesus Cristo? Ou vai lavar suas mãos? Ou vai ficar indiferente? Não se pode ficar indiferente a respeito de Cristo. Pilatos assim o fez, mas fez errado. Foi cúmplice do maior crime da história, de um homem visivelmente inocente. Ele entregou aos seus algozes para que eles tripudiassem de Jesus e o levassem para o madeiro. Ora veja, a cruz, que foi um instrumento de morte de Jesus, não era algo reservado para todos aqueles que eram condenados pelo Império Romano. Não, não era. A princípio, era para aqueles que cometiam os mais hediondos crimes, os piores deles, aqueles dos quais a sociedade consideravam irremediáveis. Os bandidos mais cruéis recebiam essa sentença e Jesus foi contado com eles. Jesus recebeu a sentença de morte por crucificação, e não foi tão simples assim: prega na cruz e morreu e acabou. Não, ele passou por um intenso sofrimento. Antes de ser crucificado, ele foi condenado a uma quarentena de açoites. Era praxe que, por sinal de misericórdia, como uma quarentena significa 40 chicotadas, a pessoa recebesse 39, 40 menos 1, por questões de protocolo de misericórdia do imperador. Mas ora veja, não era um chicote comum, não eram cordas comuns, não eram pedaços de couro comuns. Pelo contrário, o chicote romano, ele era cheio de nós, e em cada um desse nó estavam encravados pedaços de chumbo, pedaços de ossos e pedaços de porcelana, que eles faziam questão de incrustar em seus chicotes, para que, ao derriçar a chicotada no lombo daquele que receberia a sentença, ele pudesse ser cortado, dilacerado toda a sua carne. Há relatos de que a pessoa que recebia as chicotadas, desde o alto do alto da cervical até ao final da coxa, ele recebia essas chibatadas. Essas chibatadas não eram simples golpes de um soldado misericordioso, mas de um homem cruel, que arrancavam a carne, que chegavam a quebrar as costelas. Para você ter uma ideia, a hora que saía a carne, o soldado continuava batendo, e nos nervos, a musculatura da pessoa começava a receber golpes duros, cortes dilacerantes, e a dor era tão grande que essa pessoa perdia tanto sangue que ela entrava num estado clínico em que os órgãos se comprimiam, os nervos se comprimiam, a pressão caía e ela tinha dificuldade de andar, dificuldade de fazer esforço, e o coração, para poder suprir a falta do sangue que ele perdera no momento das chicotadas, começa a bater mais forte e acelerado para manter o sistema de pé. Esse foi o primeiro castigo daquele homem inocente antes de ir para o madeiro. Como se não bastasse, como se isso não fosse suficiente, aquele homem, o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele foi zombado. Primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. Os relatos bíblicos nos ensinam e nos mostram que ele apanhou, que ele foi cuspido na face, que colocaram uma coroa de espinhos. Não é espinho de roseira, aquele espinho pequeno, eram grandes espinhos, eram espinhos grandes que incrustavam no seu couro cabeludo, que é cheio de terminações nervosas e vasos sanguíneos. A dor era dilacerante, e ele então, desfigurado, sangrando pelas costas e sentindo uma dor terrível, teve que carregar aquele madeiro cruento durante a Via Crucis. A Via Crucis era o caminho do local do julgamento até o local de sua crucificação. Era uma subida e não era fácil. Aquelas dores que ele estava sentindo, aquela falta de sangue,
e aquela travessa na qual ele estava segurando se tornaram tão pesadas e tão doloridas que ele cai e arruma uma pessoa para ajudá-lo a subir até o Gólgota, até o lugar chamado Caveira. Preste atenção. Naquele momento, Jesus é deitado sobre um madeiro. E as pessoas, os seus algozes, pegam grandes cravos. Segundo historiadores, esses cravos são de mais ou menos 15 centímetros. E então pregam suas mãos, pregam os seus pés e o levantam. A cruz não era um instrumento para a pessoa morrer rapidinho, não. Algumas pessoas ficavam dias sendo torturados pela cruz até que morressem. Jesus sofreu tanto que a sua agonia não durou dias, mas foram 6 longas horas no madeiro. A prova de que ele estava mal é que o corpo, para suprir a necessidade da falta do sangue, começa a dar nele uma sede insaciável. Ele pede água e no lugar de água lhe dão vinagre. E se você ver, Jesus não morreu por causa dos cravos, não morreu por causa da coroa de espinhos, não morreu por causa das chicotadas, não morreu porque estava pregado naquele lugar. O que acontece aí é o seguinte: à medida que a pessoa fica na posição do crucificado, o corpo, ele começa a ceder, mas as mãos estão pregadas. E isso comprime totalmente o seu pulmão. E ele começa a sentir dificuldades de respirar. Para respirar, para conseguir o ar, ele tem que arcar o corpo, ficar mais ereto, para que as vias aéreas sejam desobstruídas, ele colocar o ar para dentro. E depois ele relaxa novamente para conseguir soltar o ar. E esse movimento começa a ser exaustivo, até que a pessoa passa a parar de respirar. E no momento que ela começa a parar de respirar, os líquidos do corpo começam a ser direcionados para o pulmão e para o coração. E então ele tem o chamado derrame pleural nos seus pulmões e também tem um derrame em seu coração. E então Jesus, aos poucos, para de respirar. E em seu último suspiro, ele entrega o seu espírito a Deus e morre. Quando ele diz essa frase, o soldado romano chega ao seu lado, enfia uma lança. E quando ele puxa essa lança, sai água e sangue. A prova de que ele se afogara no seu próprio sangue, nos seus líquidos, e morreu por insuficiência respiratória, lutando por 6 horas, mostra que cometeram um crime enorme contra um homem inocente. Que cometeram a maior crueldade com aquele que veio para fazer o bem. Que fizeram coisa horrenda com aquele que é a encarnação do amor de Deus aqui na terra. Fizeram isso com Jesus. Mas se nós olharmos só este lado, o que nós faremos? Ficaremos chorando? Lamentando a sua morte, talvez? Mas ele não dizia ser o Filho de Deus? Ele, o Pai, não era um segundo a Escritura? E eu afirmo a você que de fato ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Tem um outro aspecto dessa história que eu quero rapidamente compartilhar com você, que às vezes as pessoas não prestam atenção. Algumas pessoas até carregam as imagens do crucifixo e o Cristo ali pregado como uma forma de memorizar a agonia que ele sofreu, o tanto que foi difícil para Jesus esses momentos. Mas saiba de uma coisa: o próprio Jesus
estava executando um plano que já havia sido arquitetado antes que o mundo fosse fundado. Jesus não foi pego de surpresa. Estava escrito na eternidade que ele haveria de vir e que ele haveria de morrer pelos nossos pecados. Preste atenção nisso, em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo de número 8. O apóstolo João escreve de forma magistral que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus veio na terra com uma missão específica: morrer pela humanidade. Ele sabia que morreria. Ele esperava que morresse. Isso não era uma novidade para ele. Também o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, na primeira carta de Pedro, no versículo 20, Pedro fala que Jesus, aquele que haveria de vir e morrer, tinha isso conhecido antes da fundação do mundo. E Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, no verso 4, ele fala que nós fomos eleitos nele. Não há 2000 anos atrás. Não há 2020 anos atrás. Mas antes da fundação do mundo. Na eternidade, Deus já havia planejado, arquitetado este plano. E o próprio Cristo deu amostras claras de que ele morreria durante o seu ministério terreno. Em Marcos, no capítulo 8, Pedro, ou melhor, o próprio Jesus, ele diz: olha, o que as pessoas falam que eu sou? Aí os discípulos, uns disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E então ele vira aos discípulos e fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, Pedro, por divina inspiração, ele fala assim: tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, quando ele faz essa confissão, no versículo 31 do capítulo 8, na sequência, Jesus fala: eu sou, mas eu vim para morrer. Jesus explica a eles a sua missão, o seu propósito. No capítulo 9, também no versículo 31, você vai notar que Jesus fala da sua morte. E no capítulo 10, do verso 32 ao 34, ele dá até detalhes dessa morte. Ou seja, era desejo de Deus e era vontade de Cristo que ele viesse a padecer essa morte cruel. Pois bem, agora que nós sabemos que ele foi julgado injustamente, que ele foi morto de maneira cruel e horrenda pela mão dos homens, mas que essa morte era algo programado, era algo planejado por Deus, nos resta uma pergunta: por que é então que ele veio para morrer? Qual sentido existe ele ter vindo para cá? Aquele que estava sentado em glória dessa de Deus, despir-se da sua glória, tornar forma humana, e entre os humanos, tornar-se servo, e entre os servos, voluntariamente oferecer a sua vida para morrer, de uma forma tão horrível, de uma forma tão lastimável. Qual seria o propósito dessa morte? Eu quero aqui ilustrar rapidamente o propósito dessa morte para você. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, Jesus morreu não pelas mãos dos judeus ou pelas mãos dos romanos. Jesus morreu pela minha mão e pela sua mão. Mas como assim? Talvez você me pergunte. Eu te digo: Deus é santo. Significa dizer que Deus é puro em seu caráter, que em Deus não há sombra de variação, que Deus é o total oposto do mal,
Deus é o bem, Deus é a retidão e Deus é a justiça. E Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem bom, o homem reto e o homem justo. Mas o homem caiu e nós sabemos disso. O homem pecou. E a gravidade deste pecado coloca em oposição a santidade de Deus com a pecabilidade humana, nos tornando inimigos de Deus, porque nós nascemos com a tendência ao pecado, com a tendência ao erro, com a tendência a nós mesmos, ao nosso ego, à nossa própria vontade. O que nós queremos é o quê? É independência, que aquilo que nós queremos seja feito, ou fazer as coisas do nosso jeito, porque nascemos por natureza inimigos de Deus. Então nós temos de um lado a santidade de Deus, e do outro lado a pecabilidade do homem. Sabe qual é o resultado disso? A pecabilidade do homem acende a ira de Deus. Ou seja, a humanidade, após sua queda, se encontra como alvo da ira de Deus. O homem, quando peca no jardim, havia recebido um alerta antes. Olha, não peque. Se você pecar, certamente morrerá. Aí eu faço uma pergunta. Por que é que Deus não mata Adão, não mata Eva, não mata sua descendência, no mesmo momento em que eles pecaram? É porque Deus tinha um plano de redenção para com a humanidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é aquele que faz vista grossa para os nossos pecados, mas Deus é aquele que precisa receber o justo pagamento da dívida pelo meu e pelo seu pecado. Então Ele providencia a morte de Cristo. E a morte de Cristo, ela tem alguns resultados que eu quero rapidamente compartilhar com você. Primeiramente, a morte de Cristo, ela tem por objetivo a expiação. O que seria a expiação? A expiação é a cobertura do pecado do homem que aplaca a ira de Deus. Talvez quando eu falo cobertura, quando eu falo cobrir, alguém venha pensar: entendi. Então a morte de Cristo coloca para baixo do tapete os meus pecados, cobre os meus pecados e Deus não está mais irado contra mim. Não é isso. Não é no sentido de ocultar, mas é no sentido de colocar por cima algo mais sublime que chame a atenção de Deus e que possa satisfazer plenamente a sua justiça. Esta é a expiação pelo nosso pecado. O primeiro resultado da morte de Cristo é cobrir a multidão do pecado daquele que crê na justiça que Ele alcançou por nós na cruz do Calvário. Saiba de uma coisa: se eu morresse com o intuito de pagar pelos meus pecados, Deus não aceitaria esse pagamento, porque é insuficiente. Por natureza sou filho da ira, filho do pecado, e você também. Era necessário que alguém inocente, que alguém sem mácula, que alguém puro, que alguém tão santo quanto o próprio Deus pudesse fazer algo por nós. E Jesus veio para morrer, para cobrir o meu e o seu pecado, para que estivéssemos expiados, justos e justificados diante de Deus, de maneira que aquele que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma, quando Deus olha para esta pessoa, nascida de novo, não pela vontade da carne, mas pela vontade do Espírito, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado, Deus não me vê, Deus não te vê, mas Ele vê Cristo, aquele que expiou e cobriu o meu e o seu pecado, porque Ele não cobriu só o pecado, mas também o pecador, dando-nos vida e uma nova vida nele, para que pudéssemos estar justos diante de Deus. O segundo efeito desta morte vicária na cruz do Calvário é a propiciação. Ora, o profeta Isaías diz que o ouvido de Deus não está gravado para ouvir as nossas orações,
Mas ele não ouve a oração. Porque entre nós e Deus existe uma barreira intransponível chamada pecado. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Mas a morte de Cristo na cruz nos trouxe a propiciação. A palavra propiciação significa que a morte de Cristo nos trouxe de volta para perto de Deus. Olha que coisa linda! Estávamos distantes, perdidos, desgarrados de Deus, mas a morte de Cristo nos trouxe para perto dele. Olha, no Antigo Testamento, se você olhar, existia um objeto chamado Arca da Aliança. Era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Essa arca era um caixote. Dentro desse caixote estavam as tábuas da lei, que quer dizer que Deus opera segundo a sua lei neste mundo, não é? E nós sabemos que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus, porque somos pecadores por natureza. Então, acima daquela lei que estava dentro daquele caixote, ela era colocada uma tampa de ouro com querubins em cima, e o nome dela era propiciatório, ou seja, para chegarmos perto de Deus, para cumprirmos a lei de Deus, precisamos ser propiciados a fazer isso, e estar na bendita pessoa de Cristo é se tornar alguém que está perto dele, porque Deus é justo, mas pode perdoar pecados pelo sacrifício expiatório. Deus é aquele que é justo para cobrar o pecado, mas é misericordioso para oferecer à humanidade uma solução para pagar esse pecado, porque Ele mesmo, como está escrito em João 3,16, deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira coisa que a morte de Cristo nos propicia é a substituição. Se você olhar no Antigo Testamento, havia uma simbologia para a morte de Cristo. E era o sacrifício de animais feitos por sacerdotes. O sacerdote, ele representa o pecador. O altar que ele sacrificava representa Deus. E aquele animal que era sacrificado era a vítima. Ora, eu digo para você que o altar foi a cruz, que o pecador foi Cristo que se fez pecado por nós, e que o cordeiro, que é a vítima, também foi ele. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nisso. Aquele animal que a pessoa levava para o sacerdote era um substituto. Quem merecia morrer era a pessoa, mas ela oferecia o animal. Quem merecíamos morrer era você e era eu, mas ele se fez vítima no meu e no seu lugar. Ele nos substituiu. A quarta coisa que eu aprendo aqui é a redenção. No livro de Levíticos, está escrito que, no capítulo 25, 47 ao 49, está escrito que se uma pessoa tivesse uma dívida, na qual ela tivesse que pagar com a própria vida, ou seja, se tornar escravo para pagar uma dívida, dar a sua terra e se tornar escravo do seu credor, ela podia ser resgatada. Mas para ela ser resgatada, existiam 3 condições. A primeira, só um parente podia resgatar aquela pessoa. A segunda é que esse parente tinha que fazer isso de forma voluntária. Ele tinha que estar disposto a fazer isso. A terceira, além de tudo, o parente tinha que ter condições de pagar a dívida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo se fez homem. Ele se aparentou conosco. E como homem, ele podia vir aqui na terra e destronar todos os reis, tomar o trono para si e viver da maneira que bem quisesse, mas ele voluntariamente se ofereceu para pagar a minha dívida e a sua dívida, que é o pecado. Sabe por quê?
Porque ele era o único que tinha condições. Ele era o único que podia pagar. Ele é o nosso remidor. Ele é aquele que proporcionou a nossa redenção. E por fim, aquele que expiou o nosso pecado. Aquele que propiciou estarmos perto de Deus. Que nos substituiu na hora da morte. Que nos redimiu pagando uma dívida impagável. Nos reconciliou com Deus. Oh, glória! Ele nos reconciliou com o Altíssimo. Veja bem, Deus não se reconciliou com o homem. Deus proporcionou que o homem se reconciliasse com ele. Não era como se Deus tivesse irado e se afastado de nós. Não. Ele, sendo a parte ofendida, quando Adão e Eva pecaram no Éden, perceberam a sua nudez pelo seu pecado, ele matou animais e cobriu com peles. Ele ordenou sacrifícios no Antigo Testamento que figuravam, que eram pré-figuração da morte de Cristo, o sacrifício perfeito. E por fim, ele deu o seu filho como sacrifício. Ou seja, o mesmo Deus que foi traído pelo homem encontrou uma forma de ter a sua justiça plenamente satisfeita e ter reconciliação com o homem de novo. Ele é aquele que fez justiça e ele é aquele que pagou a dívida. Ele é o autor da nossa redenção. E Cristo é não só o autor, mas o consumador da nossa fé. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Ah, Jesus, eu não poderia pagar a minha dívida. Mas o Senhor fez isso por mim. Eu sou muito grato a ti, Senhor, por poder, pela fé, alcançar a minha redenção. Não por meu mérito, porque eu não tenho algum sequer, mas tudo foi pela graça maravilhosa que o Senhor manifestou na humanidade. E por isso eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, nós ouvimos uma palavra da parte de Deus, Deus falou conosco. Você viu aí o grande amor de Deus em mandar seu filho se entregar no Calvário por nós, se entregar por mim e por você, para que hoje eu e você pudéssemos ter essa alegria de estarmos aqui. Vamos louvar ao Senhor com um hino, para que você fixe essa palavra no seu coração. A irmã Liliane, vem aqui. Irmã Fabiana, juntamente vão louvar ao Senhor. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está.
Graças a Deus, é isso que Jesus garantiu para nós, é este lugar tão maravilhoso que nós aguardamos, esperamos e logo estaremos indo para lá. Bom, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma live, mais um culto aí na sua casa, no seu lar. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe vocês. Olha, amanhã às 9h30 nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, a Escola Bíblica aí na sua casa. Você vai aprender aí dentro da sua casa. Pegue a sua revista de Escola Bíblica Dominical. É a segunda revista, segunda lição desse trimestre. Muito maravilhoso. E se você quiser a revista, amanhã às 16 horas, sabe do nosso compromisso aqui? Estaremos aqui na igreja. Você pode adquirir a sua revista, pode levar para você acompanhar as lições, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar agradecendo a Deus. Então amanhã nosso encontro marcado aqui com a nossa live às 9h30. Escola Bíblica Dominical, às 19 horas é o nosso culto. Você está convidado para mais uma vez adorarmos ao Senhor juntos. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te glorifico. Eu peço ao Senhor, assim como estas palavras chegaram nestes lares, nestas vidas, que o teu Espírito Santo trabalhe, que o teu Espírito Santo faça transformação e que estas famílias sejam abençoadas pela tua palavra e pela tua presença. Querido Deus, em nome de Jesus oramos a ti. Pedimos ao Senhor, fica conosco, Pai, para que amanhã, sendo a tua vontade, possamos estar novamente transmitindo a tua palavra, mostrando as coisas grandiosas que o Senhor tem feito entre nós. Louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e fiéis consolações do Espírito de Deus, seja com a igreja do Cordeiro, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.